Vamos lá, então. Quem começa? Você começa ou eu começo? Calma, tá gravando? Você começa, eu nem sei como que grava, Sérgio. Como que eu vou saber quem começa? Como que era Calma mesmo aí. que a gente fazia? Eu não sei, como é que faz isso mesmo? Puta, faz tanto tempo, cara. Da caverna ao bueiro? 2021 foi tipo isso, né? Né, cara, que loucura. E aí, cara, como foi suas férias? Olha, eu vou falar pra você que foi legal, As cara. férias Assim, que a gente não teve, na verdade, né? Bom, eu fiquei em casa, pra quem sabe, pra quem vive meu dia a dia, sabe que eu nem viajei, né? Trabalhei, então... Mas foi legal, meu Natal foi legal, cara. E o seu? Ah, cara, eu também. Eu trabalhei, né? A gente tira férias, mas a gente não para de trabalhar. A gente tira férias de uma coisa, mas tem outras 20 pra fazer. Mas foi muito bom, cara. Foi muito bom. Olha, eu fiquei sabendo que você é cachorrão, cara. Você nas festas aí fez safadeza. Foi lá para Paranapanema, lá pegou umas piranhas, safado. Paranapanema? É. Que Paranapanema é um rio, cara? E você pegou umas piranhas lá, não pegou? O cara, velho. Piada de pesca, só porque o cara foi pescar. Nossa, essa foi longe, hein? Eu fiquei aqui confuso. Meu Deus, como esse cara está sabendo da minha vida? Mas vamos lá, cara. Eu acho que assim, ó, peraí. Ó, achei o script aqui, ó. Acho que começa mais ou menos... E da Câmara do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou o Sérgio Mates e hoje vamos falar do que, Reinaldinho? Vamos falar do mais novo telescópio que está chegando na área. Eu acho que é ele, né? Bom, sim, ele mesmo. O James Webb Space Telescope. E ó, que o telescópio que foi lançado dia 25 de dezembro de 2021. Então tá agora, né? Só que não chegou no seu ponto final no momento dessa gravação. Provavelmente quando a gente lançar esse episódio ele já vai estar lá no L2. E o que é L2? A gente vai explicar daqui a pouco também. Mas até lá, né, temos um percurso... A gente apresentava no começo do episódio, tipo, aqui é o Sérgio Mates e tal coisa, aqui é o Reinaldo Mates e tal coisa. A gente apresentava, né, a gente fazia essas coisas. Ó, gente, pra quem pegou o episódio 51, sabe que a gente tirou um hiato aí, né, umas férias pra botar a cabeça no lugar. Aqui quem fala é o Reinaldo Mates e o que os olhos não veem, o telescópio sente. Ó, essa é boa, cara. Porra, eu não preparei nenhuma. Eu também não, pensei agora. Mas essa é boa. Mas então vamos fazer os negócios do jeito certo aqui, Reinaldo. Antes de começar a falar do telescópio, antes de começar a discutir pra onde ele vai, o que ele vai fazer e o que esperamos que ele traga a nós, a gente vai puxar os recadinhos aí rapidinho e a gente já volta, beleza? Chegamos na zona de recadinhos, galera, não sai daí porque o episódio já vai começar. Aliás, o primeiro episódio de Sapcast de 2022. Olha que loucura aí, depois de um longo hiato de mais ou menos aí 1 mês e meio, o Sapcast tá voltando e esse ato foi necessário para que a gente pudesse aí colocar as coisas no lugar, se organizar direitinho e voltar com esse projeto de divulgação científica maneiríssimo, pelo menos pra mim, né? Não sei pra você. Aliás, se você tiver mais interesse de conhecer o Sapcast, né? Se você aí é o marinheiro de primeira viagem com o Sapcast, ou quem sabe é o piloto de primeira missão, já que se trata de um episódio sobre missão espacial, você quer conhecer mais sobre o projeto, não se esqueça aí de conhecer o nosso site www.sapciência.com.br e lá vai ter acesso a tudo quanto é coisa relacionada ao projeto de divulgação científica Sapciência, porque lembrando vocês que o Sapcast, esse programinha aqui, é só mais um dos braços do projeto de divulgação científica Sapciência. E lá você vai encontrar acesso tanto às redes sociais, ao sisteminha de apoiadores, que é muito importante para mantermos aí ativos. E se você gostar desse projeto e quem sabe tiver interesse de fomentá-lo, e considere apoiar a gente, mas enfim, chega disso aí, vamos falar um pouquinho sobre o James Webb, porque o episódio é sobre ele, mas os recadinhos também merecem aí falar um pouquinho, pois durante as gravações do episódio, James Webb estava viajando aí em direção ao ponto de Lagrange L2. Porém, ele já está lá há algum tempinho, já fez seus primeiros ajustes e olha que loucura, tirou sua primeira selfie, blogueirinho. E uma fotinha também das estrelas, primeira foto divulgada aí no dia 11 de fevereiro de 2022. E a foto, como esperado, não é aquela foto Full HD 4K fodona colorida que todo mundo aí, o público comum, imaginava que seria, já que um telescópio dessa magnitude, desses custos, poderia proporcionar. Porém, não é bem isso e você vai entender o porquê no decorrer do episódio. Explicamos sobre quais imagens ele traria, né? Na verdade, quais dados científicos eles vão trazer aí para os cientistas
pesquisarem, estudarem e, quem sabe, descobrir novas coisas relacionadas ao nosso querido universo. Então, eu vou dar uma de blogueirinho aqui e publicar esse episódio, divulgar nas redes sociais, que igual o James Webb, e enquanto isso, chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Tá bom, Sérgio. Voltando nos recadinhos, vamos falar hoje sobre o James Webb. E, bom, acho que é uma coisa que a gente parou pra pensar aqui o que a gente ia fazer antes de gravar. E a gente meio que chegou num comum acordo que é um assunto meio complicado. Não iremos falar do James Webb pessoa. Não, vamos dar uma falar pontinha. do James Webb telescópio. Porém, exato, é interessante a gente falar um pouco sobre o James Webb pessoa, porque existe uma polêmica muito grande com relação à nomeação do telescópio com o nome do James Webb, porque o James Webb, pra quem não sabe, ele foi um diretor da NASA durante o programa Apollo, e por isso ele recebeu essa homenagem. Porém, o James Webb, ele é um cara que está envolvido em diversas polêmicas, e... ele não é um cara muito legal, não. assim, fugindo de qualquer acusação legal, para que meus advogados não precisem me defender de um processo no futuro, existem acusações de que ele seja um babaca, que o Sérgio vai falar pra vocês aí o porquê. Eu acho que é difícil alguém morto te processar, mas tudo bem, né? Vamos lá. Existem famílias e etc, né? Não falaremos nada do que não está publicado. Mas, antes da gente começar a falar então do James Webb telescópio e seu percurso até o ponto de Lagrange L2, vamos falar um pouquinho sobre o James Webb pessoa, ou mais precisamente aí o astrônomo James Edwin Webb. Esse cara aqui causou alguns escândalos atualmente, mas já tá morto. Como aconteceu? O que rolou foi que ali por volta de outubro de 2021, astrônomos fizeram uma petição pedindo para que a NASA mudasse o nome do telescópio para que não tivesse mais o nome de James Webb. O rolê foi, vou reduzir bastante porque aqui não é o cast para falar desse cara e para destrinchar essa história, mas é que a pessoa James Webb, no decorrer de sua carreira pública, perseguiu funcionários homossexuais, né? Nesse caso, quando ele era secretário do Departamento de Estado do governo dos Estados Unidos, ele foi acusado de perseguição que resultou na demissão de 91 homossexuais, entre gays e lésbicas, e quando a sua carreira na NASA, ele também foi responsável pela demissão de Clifford L. Norton, né, que era um ex-administrador da NASA, em 1963, tudo por uma, entre grandes aspas, gente, conduta imoral e possuir traços de personalidade que não se adequava ao serviço público. Então, James Webb pessoa era um homofóbico de carteirinha declarado, mas um dos motivos pelo qual houve essa petição da mudança do nome do telescópio James Webb foi porque esse cara, ele era homofóbico e também um pouco misógino, a gente pode dizer assim, mas a gente não vai se aprofundar aqui agora, só queria deixar esse ponto de disclaimer, porque o ano passado isso teve o seu pico, né, de discussão, e depois caiu em esquecimento porque não levou a nada, mas vale a pena relembrar também, né? Não é que não levou a nada, é que os caras simplesmente decidiram não aprofundar no caso e manter o telescópio. Infelizmente, a gente precisa chamar o telescópio pelo nome que ele tem, ou então a gente vai falar, sei lá, JWST. O JWST. Eu acho que é mais, entre aspas, é preservar, de novo, entre grandes aspas, preservar a biografia do James Edwin Webb, né? Mas, enfim, não tem que preservar esse tipo de gente, mas temos aí o telescópio James Webb, que vai ser uma revolução na astronomia e como conhecemos o universo. Que demais! Bom, então, né, vamos aí falar do tal telescópio em si, porque a pessoa não merece ser discutida. Projeto aí que já dura, embora tenha sido lançado esse ano, né, você deve imaginar, projeto de poucos anos, sei lá, tipo, uns 10. Quantos anos você chuta que começou a se desenvolver esse projeto, Sérgio? Eu vou chutar, não sabendo porque eu não peguei essa informação, pelo menos 50 anos. Caraca, cara, você tá maluco também, né? Pô, se os caras tivessem demorado 50 anos pra lançar esse telescópio, aí, pelo amor, né? Foi quantos anos? 1996 foi quando foi realmente iniciado os projetos, planejamentos pro lançamento do telescópio James Webb, com sua data por 30 inicial anos, sendo programada para nada mais, nada menos que 2007. Tá um pouquinho atrasado. Há 15 anos. Quem nunca? Tipo, fazer faculdade, começa a pegar DP e você vai atrasando, sabe? Normal, tá na vida de todo mundo isso aí.
Ou então, quando, sei lá, você tem uma pilha de louça e você fala, amanhã eu faço. Aí a pilha vai aumentando. Uma hora você faz, mas, enfim, não vem ao caso quando. Sabe? Depois da ameaça, né? Da ameaça à integridade física, daí você faz. Aí depois, exatamente. Quando a sua vida começa a correr riscos, você começa a fazer as paradas. Mas enfim, não foi porque simplesmente os caras decidiram procrastinar que esse telescópio demorou tanto tempo para ficar pronto. Porém, diversos problemas acabaram atrasando o desenvolvimento do projeto. Dentre os problemas, a gente pode citar 2 principais, que seriam, na verdade, o principal, que seria dinheiro, né? Querendo ou não, isso é questão orçamentária, tudo isso é feito com verba que precisa ser aprovada por políticos, então você tem essa questão de verba que é muito complicada para você colocar dentro do projeto, porque querendo ou não, é um projeto extremamente caro, né? E depois a gente fala mais ou menos sobre o valor total que ficou para a construção do telescópio, porém é um projeto que é extremamente caro e ele passou por diversas questões de estouro orçamentário e teve também, por conta disso, mas não só por conta disso, mas principalmente por isso, necessidade de redesenho do seu projeto. E querendo ou não, cara, você pensa aí, um projeto começa a ser projetado em 1996, conforme o tempo vai passando, ele vai sofrendo retrabalhos não só por questões orçamentárias ou coisa do tipo, mas também por questões de descobertas que são feitas ao longo do tempo, certo? Isso é interessante, porque a tecnologia que a gente tinha nos anos 90, com a tecnologia do 2020 agora, mudou demais. E você vai mandar uma coisa para o espaço agora que você não vai poder fazer manutenção, você vai querer mandar o melhor para lá, para garantir que você tenha dados mais atualizados, digamos assim. Exatamente, cara. Então, você tem todos esses fatores aí que você precisa levar em consideração, que vão atrasando o projeto, causando redesenho, etc. Aí você precisa realocar recursos para fazer essas manutenções e modificações em determinadas partes, etc. Enfim, é muita coisa que está envolvido e são muitas agências, não é um projeto. Embora você vai ouvir muito mais, né, a se falar da NASA, né, que querendo ou não é ela que encabeçava o projeto. Outras agências espaciais estavam trabalhando em conjunto a NASA no desenvolvimento do projeto, principalmente a Agência Espacial Europeia e também a Agência Espacial Canadesa, que desenvolveram... Canadesa? Tá certo? Canadense. Agência Espacial Canadense, que desenvolveram os principais instrumentos, né, que estão sendo levados lá no James Webb para a captação de imagens que, bom, imagens é um nome meio complexo, né, mas querendo ou não, é imagens, né? Imagens, enfim, imagens. Quando a gente fala de astronomia, qualquer coisa pode ser a imagem, cara, desde que você trate ela do jeito certo. Exatamente, tudo é imagem, né, Sérgio? Tudo são ondas. Enfim, James Webb ele ficou pronto há algum tempo já, se não me engano foi meados de 2016, 2017, porém, fases de testes e quando ele estava pronto para ser lançado, pandemia. E com a pandemia você teve diversos problemas, né, que foram acarretados por conta dela e com um pouco mais de atraso, chegamos então ao dia 25 de dezembro, Sérgio. O que aconteceu no dia 25 de dezembro? Papai Noel botou o isqueiro embaixo do foguete Ariana 5, o que acionou a ignição e lançou James Webb para o espaço. E também deu presente para todo mundo, o que é mentira. Tô louco, porque é mentira, cara. Porque Papai Noel, filho da puta! Vou botar a música do João Gordo. Papai Noel, filho da puta, rejeita os miseráveis! Só pra salientar, porque senão eu vou acabar esquecendo de comentar sobre isso, é a parte que eu comentei sobre o orçamento. Lembra das alocações, né, Sérgio? De dinheiro e tudo mais. Chuta qual era o valor inicial estimado pro James Webb. Talvez você saiba esse valor já, mas enfim. Finge era 2 bilhões, não era? Não. Não? A proposta inicial, desde quando ele foi inicialmente projetado, era de 500 milhões de dólares. Dinheiro de pinga. Qual que é o valor final estimado? 10 bilhões de dólares, o que é equivalente a 56 bilhões de reais ou um iPhone aqui no Brasil. Exatamente, cara. Isso é muito dinheiro.
É muito dinheiro. Porém, um dinheiro que vai ser muito bem aproveitado e, enfim... a gente sempre fala aqui sobre a questão do dinheiro aplicado em ciência, o quanto que ele retorna pra população. E exatamente. Careca de saber. Eu, pelo menos, tô ficando careca de tanto saber isso aí. Vamos fazer um disclaimerzinho, então, sobre isso aqui, porque o pessoal fala assim, mundo passando fome, a natureza sendo erradicada e a gente gasta todo esse dinheiro pra mandar alguma coisa pro espaço, em vez de usar ele aqui na Terra e melhorar o mundo, né? Esse argumento tá batido pra cacete, já porque a gente tem que lembrar que toda a tecnologia aeroespacial desenvolvida reflete em alguma coisa pra sociedade como um todo. Principalmente várias tecnologias que hoje de uso comum, como micro-ondas, laser óptico, ressonância magnética, outras N tecnologias médicas, muita coisa que a gente usa hoje, velho, no dia a dia, é resultado de pesquisa desenvolvida para o aeroespacial e hoje é comum, né? Microprocessadores, computadores, internet, um monte de coisa, mesmo que não tenha sido desenvolvida para a indústria aeroespacial, ela foi melhorada e adaptada e assim essas melhorias chegaram a nós. Então esse dinheiro não é perdido. Ele é um dinheiro convertido em N coisas a partir do momento que ele serve para o propósito de desenvolvimento de tecnologia e ciência. E isso é como um todo, né? Exato, cara. Uau! Beleza, então vamos lá. O Rei falou, dia 25 de dezembro, James Webb saiu da Terra e foi rumo ao espaço. Pra onde que ele foi, né, no espaço? A gente chama esse lugarzinho específico que ele vai ficar paradinho lá de Ponto de Lagrange L2. E ele está aí mais ou menos a 30 dias de viagem da Terra a uma velocidade média aí de 0,27 km por segundo, que é equivalente a 792 km por hora. Não é mais rápido que um avião, mas ele está voando ali em direção ao ponto L2, que é o ponto de Lagrange. Também, para abrir aqui a explicação, pontos de Lagrange são regiões entre a órbita da Terra e a órbita do Sol, em que as forças gravitacionais se anulam, cancelando assim a aceleração centrípeta, né? E assim, teoricamente, esses objetos que ficassem nesses pontos ficariam parados e você não precisaria gastar combustível para fazer manutenção de órbita, né? Então, ele está viajando para o ponto de Lagrange L2. Existe 5 pontos de Lagrange referentes à gravidade da Terra, né? Pontos de estabilidade gravitacional. Porém, apenas 2 são estáveis. Ou seja, se você colocar o objeto lá, ele vai ficar parado e não vai precisar de ajustes. Enquanto 3 desses pontos não são instáveis, né? Que é o ponto L1, L2 e L3. Breve explicação, o ponto L1 fica entre a Terra e o Sol. E basicamente, é uma comparação chula, tá, gente? Pensa em um cabo de guerra com 2 pessoas exatamente com a mesma força. E o cabo vai ficar parado ali no meio, a bandeirinha do cabo, né? Ela não vai nem para um lado, nem para o outro. Então, as forças se anulariam e aquele ponto ficaria parado. Então, o ponto L1 fica entre a gravidade da Terra e a gravidade do Sol. A gente sabe que o Sol tem uma gravidade muito maior do que o da Terra, é óbvio. Então é por isso que o ponto L1 fica mais próximo da Terra do que do Sol, e no ponto de estabilidade gravitacional. O ponto L2, que é onde o James Webb pretende ficar, né, é o ponto que fica atrás da Terra. Ou seja, vai ter o Sol, o ponto L1, a Terra, e o ponto L2 é paralelo ao ponto L1, só que do outro lado da Terra. Por quê? Esse daqui é importante. O ponto L2 está escondido do Sol. Então, a luz do Sol nunca vai tocar no ponto L2, nunca vai passar por ele. Isso é muito importante pro telescópio espacial James Webb. A gente vai chegar lá para falar sobre o infravermelho e sobre a temperatura de funcionamento. Então fica aí, ele fica escondido atrás da Terra, então a luz do Sol nunca bate nele. Eu só vou acrescentar uma coisa aqui, Sérgio, que nunca é uma palavra muito forte, porque se fosse nunca, o James Webb não precisava ter a proteção, os escudos dele. Isso. Nunca é uma palavra muito grande. Você tem que lembrar que planetas, embora pouco, eles também conseguem dobrar a luz, certo? Exato. Isso, Rei. Muito importante que você falou. Se existe gravidade, existe distorção do espaço. Se existe distorção do espaço, certamente a luz vai passar em certa quantidade, né? Bem lembrado, Rei.
só pra... É meio difícil de contextualizar não, de visualizar exatamente essa imagem. Se vocês pesquisarem no Google aí os pontos de Lagrange, vocês vão conseguir visualizar perfeitamente, né? E sabe quantos quilômetros tá o ponto de Lagrange daqui? Qual deles? O L2. Não, eu não sei, Sérgio, você poderia me falar? Enquanto a Lua, nossa querida Lua, o corpo celeste mais próximo de nós, está numa distância média de 384 mil quilômetros da Terra, o ponto de Lagrange L2, ele vai estar a mais ou menos 1.492.000 quilômetros da Terra. É longe pra chuchu, meu irmão. É muito longe. É quase 5 vezes maior do que a distância da Terra da Lua. E isso é um dos pontos a ser... pontos críticos da missão, né? Essa distância tão absurda que é da Terra vai impossibilitar qualquer manutenção possível a ser feita no James Webb, o que torna esse telescópio, esse equipamento, digamos assim, a gente pode falar assim, uma bomba que pode explodir a qualquer momento, porque são bilhões de dólares que tá lá, impossíveis de serem... Calma. Não é uma bomba aqui, tipo, bomba no caso de acabar com a explosão, Terra. É uma bomba psicológica. Exato, porque assim, o que acontece? Muita emoção envolvida. Em comparação com o Hubble, é impossível falar do James Webb sem ter a comparação com o Hubble, querendo ou não, né? Porque são os dois grandes telescópios atualmente que a gente tem e que estão no espaço. Embora eles não sejam os únicos, eles são os dois principais, né? Lembrando que o Hubble não está aposentado, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Porém, o Hubble hoje em dia, ele se encontra a uma distância média da Terra de 570 quilômetros. O que, querendo ou não, é muito longe. Tipo, até mesmo se você fosse viajar, sei lá, de uma cidade pra outra, 570 quilômetros é muita distância. Imagina você subir, né? Então, ele tá na órbita da Terra 570 quilômetros. Porém, essa é uma órbita plausível de se realizar manutenções. Hoje em dia não mais, porque como o Space Shuttle foi desligado, né, o programa do ônibus espacial foi desligado, a gente não tem nenhum meio de transporte eficaz e capaz de levar astronautas até o Hubble para realizar reparos e depois voltar para a Terra, que era algo que o Space Shuttle conseguia realizar. Porém, durante o programa de funcionamento do Space Shuttle, se eu não me engano, foram 4 missões que foram mandadas até o Hubble para realizar algum tipo de reparo, sendo a principal delas uma que a gente até comentou bastante no cast do Hubble que a gente fez, que foi a missão logo no início, em que por problema de conversão de medida eles tiveram que realizar uma troca na lente do Hubble, né, que ele tava míope, tadinho, e tiveram que realizar uma troca da lente dele. Então era possível de realizar missões de reparos missões tripuladas de reparos no Hubble com o Space Shuttle. Hoje em dia não é mais, porque foi aposentado, né, o ônibus espacial. É sempre bom salientar isso. Porém, mesmo que ele não tivesse sido aposentado, é impossível de realizar esse tipo de missão atualmente com a tecnologia que a gente tem hoje em dia no James Webb. Então ele é um equipamento que levou aí, sei lá, quanto que é, 96 até agora, dá o quê? 16 anos? É isso? 10, 9, 6, 10... 26 anos. Quanto? 26 anos, verdade. É uma missão, então, que levou 26 anos para ser concluída, para chegar até o final, até o ponto de lançamento, no caso, né? Concluída não foi ainda. Então, até o lançamento dela, 26 anos. E se alguma coisa der errado, não tem como arrumar. Então, 56 bilhões de reais indo pro ralo se, vamos supor, alguma coisa falhar completamente o sistema e ele ficar inoperante. Esse dinheiro tá perdido. E é aí, Sérgio, que o processo de testes que estão sendo realizados desde 2016, 2017 faz sentido, né? Então os caras levaram tanto tempo testando para que a hora que chegasse no vamos ver não tivesse problema. Desde 2016, testando os equipamentos para que não houvessem falhas no lançamento e na sua permanência lá, que o esperado da missão é que o James Webb chegue agora no final de janeiro no ponto L2, faça seus ajustes e fique em missão por 5 anos, estendível, né? Possível, se não ocorrer falhas até lá, até 10 anos de missão. E nesses testes, né, que eles estão fazendo desde 2016 para garantir que eles fizeram, né, de 2016 a 2021, para garantir que não houvesse falhas
eles encontraram 344 pontos críticos passíveis de falha durante a montagem, né? Ou melhor, a desmontagem do James Webb e a montagem dele, porque ele foi embrulhadinho daqui da Terra pro espaço, e lá no espaço ele está se desdobrando todo para depois se dobrar de novo. Na verdade não está, já aconteceu. É tipo aqueles origamis que eles vêm todo embrulhadinho, aí você toca nele, ele... Sim, e é muito legal, porque assim, galera, vocês não estão ligados como essa parada é específica. Vamos lá. Desses 344 pontos de falhos, 80% deles estavam ligados à desmontagem e montagem do James Webb. O que acontece é que o James Webb, ele é um aparelho, é um trambolhão gigante, né? Pra quem nunca viu uma foto, é quase do tamanho de um micro-ônibus. Ele tem 18 espelhos que são extremamente sensíveis, não pode sofrer um arranhãozinho, assim como qualquer outro equipamento ali dentro dele trabalha dentro da precisão, então qualquer impacto ou batida que ocorresse na decolagem e pudesse danificar essa calibragem que foi feita no equipamento, né, para ser lançado, poderia estragar toda a missão. Mas a gente pode dizer que até o momento, e provavelmente quando o Zipcast for lançado, ele já vai estar no seu ponto fazendo os últimos ajustes, até o momento 80% desses 344 pontos críticos de montagem do James Webb já se passaram e ocorreu tudo bem. No momento ele está viajando aí a mais ou menos, deixa eu ver aqui a distância, ele concluiu 89% da distância percorrida, então ainda falta aí 10% mais ou menos do seu tempo de viagem, e nesses 89% ele foi, no dia 3 ele abriu o escudo solar. No dia 11, ele abriu o espelho secundário. No dia 13 ao 14, ele abriu o espelho primário. No dia 18, ele abriu os segmentos, né? Ele conectou os 18 espelhos. E agora está indo para o dia 29, onde ele vai fazer a inserção no L2. Então a gente pode dizer que desses 80% desses pontos críticos já passamos por ele. Tá tudo bem. 20% deles agora vai acontecer nos ajustes finais do seu ponto de órbita, né? Que estão envolvidos não só na montagem, né? Porque vai ter últimos ajustes, mas agora estão envolvidos com os foguetes, né? Do James Webb. Ele vai ter que chegar ali no ponto aproximado e fazer ajustes de órbita para que ele consiga ficar parado bonitinho lá. Então ainda existe alguns pontos de falha. Então a gente tem que torcer bastante para que não aconteça nada de ruim e a gente consiga fazer com que ele fique paradinho lá no ponto L2, como eu citei para vocês, o ponto de Lagrange, que é importantíssimo justamente pela economia de combustível, né? Eu acho que é um dos principais pontos da escolha desse ponto de Lagrange L2 seria economizar combustível. Daí você está perguntando, mas ponto de Lagrange vai ficar parado, é um ponto estacionário e que as gravidades se anulam, por que ele precisa de combustível, tempo de funcionamento e tudo mais? Bom, o que acontece? O James Webb, ele vai estar nesse ponto L2, que é esse ponto de Lagrange, como o Sérgio já comentou e explicou para vocês. Porém, o que acontece? Mesmo você estando num ponto de Lagrange, o espaço é um espaço muito vazio, porém no espaço existem coisas e existem forças que atuam além da gravidade. E uma dessas forças que atuam além da gravidade no nosso sistema solar é uma parada chamada ventos solares. Não necessariamente apenas ventos solares, mas eu vou restringir apenas isso para a explicação de agora. Porém, existem outras forças que também são provenientes do Sol e que principalmente elas acabariam impactando nesse posicionamento do James Webb, tá? Então eles podem acabar levando o James Webb um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, lembrando que o James Webb, ele possui um escudo gigante que ele visa a tanto manter o James Webb resfriado. Por que ele vai ficar resfriado? Porque o principal instrumento de captação de imagens dele é por infravermelho. E infravermelho é algo que a gente não vê, mas que, entre aspas, a gente sente em forma de calor. Então o calor impacta diretamente nessa captação de imagens do telescópio. Então ele tem esse escudão aí atrás dele, que é para evitar que tanto as ondas de calor quanto luz provenientes do Sol e da Terra, exato, acabem atrapalhando as captações. Porém, isso meio que cria uma vela. Ele acaba sendo como se fosse uma vela, não uma vela tipo vela
da gente ligar a vela quando acaba a luz em casa. Uma vela tipo de um veleiro, sabe? Que quando batem ventos e leva pro lado, então. É exatamente isso. Não é muito, porém, pouca coisa em grande quantidade de tempo vira muita coisa. E bom, e é por isso que ele precisa dessa questão de combustível, que vai ser não só para a movimentação dele com relação à mira. E cara, que estranho falar mira, mas é basicamente... Ele tem escudo, tem mira, ele é uma arma, a gente que não sabe. Ele é um telescópio, e o telescópio você precisa movimentar ele, mirar ele para determinadas posições onde você quer realizar essas captações. Então, boa parte do combustível dele é para isso, e a outra parte é para realizar esses reajustes de órbita dele, para que ele possa se manter nesse ponto de Lagrange. Como a missão dele aí é de 5 anos, que podem ser estendidos a 10 ou até mais, porque ele tem um pouco de combustível extra, porém, ele tem uma possibilidade de ser recarregado, então você conseguiria mandar uma missão, por exemplo, com combustível para ele e acoplar ao James Webb e encher os tanques do James Webb. Porém, a gente não tem tecnologia para isso, e isso é uma coisa que fica na minha cabeça, tipo, cara, isso é muito maluco de você pensar, que você tem a tecnologia para construir, é como se você, é assim, imagina que para estações espaciais, foguetes, essas coisas, os encaixes deles não são todos iguais, que estranho. Mas é basicamente USB. Você tem USB, mas existem vários tipos de USB. Cada USB é melhor para uma coisa. Cada USB você usa para... ou um USB é melhor para transmissão de dados, um USB é melhor para carregar celular, outro USB é melhor para alguma coisa, etc, etc. Você tem vários tipos de USB, tipo USB normal, USB tipo 1, USB tipo 2, USB-A, USB-C, que é o USB-B também, USB Mini, enfim. Quanto tipos de... Para com essa porra aí, meu irmão! Vários tipos de USB. E acontece algo similar, né, com relação a isso. Porém, não é esse o único problema. É assim como a gente comentou que a gente não tem capacidade de mandar uma missão tripulada, a gente não tem capacidade de mandar uma missão não tripulada para lá atualmente. Então, a gente não tem essa tecnologia desenvolvida no momento. Porém, temos aí um gap de alguns bons anos, caso tudo der certo, até que seja realmente necessário realizar uma missão para reabastecer ou não, né? Bom, como a gente não sabe exatamente o que vai funcionar, né? Como vai funcionar, como vai ser os resultados das missões, a gente nem tem como prever ainda se isso vai ser algo planejado ou não, porém, o tempo vai nos dizer, né? É assim, uma coisa que vai depender completamente do tempo de vida estendível da missão do James Webb vai ser os resultados que ele vai nos trazer. E outra também, obviamente, a tecnologia aeroespacial que a gente vai desenvolver nesses próximos anos, né? Entre os próximos 5 e 10 anos, a gente vai ter desenvolvimento tecnológico na área aeroespacial, possa possibilitar aí missões de manutenção e abastecimento do James Webb num futuro de médio a longo prazo aí. Mas, uma coisa bem importante a gente salientar aqui, o que traz resultado, traz investimento. Então, quanto mais dados e mais significativos foram esses dados que o James Webb trouxer pra gente, pode trazer aí, abrir portas para investimentos e fomentos para aumentar a vida da missão do James Webb, né? E a gente falou da criançada aqui, só que a gente não falou que ele vai fazer, né? Sérgio, eu tava ouvindo você falar de resultados aí. Quais os resultados que a gente vai esperar do James Webb? A gente pode esperar, no caso, né? Eu quero muito, muito ver 13,5 bilhões de anos atrás. E o James Webb, ele é uma máquina do tempo, quase que literalmente, porque a precisão, né, a gente pode dizer assim, ele não é um substituto do Hubble, ele vai ser um complemento ao Hubble, né? Eu acho que é a palavra mais correta a se utilizar, já que ele vai trabalhar no espectro de infravermelho, a gente já destrincha sobre o infravermelho, mas ele vai ser tão preciso e ele vai conseguir enxergar, entre grandes aspas, a distâncias tão absurdas que um dos principais objetivos da missão do James Webb é ver o início do universo, conseguir observar essa radiação cósmica de fundo e assim conseguir ver os primórdios do universo, né? Os resquícios da imagem do Big Bang. Então a gente conseguiria ver ali a luz das primeiras estrelas e das primeiras galáxias que se formaram no universo. Obviamente a gente não vai olhar pro céu e ver o Big Bang explodindo, gente. Você não vai ver isso daí. Mas você vai ver a cria deles. Eu acho que falar resquício do
Big Bang é uma coisa que é muito complicada. A gente é resquício do Big Bang, né, pra falar a verdade. Cara, mas eu acho que, tipo assim, eu vi isso, um dos engenheiros da NASA que tava trabalhando no projeto, ele até numa entrevista, ele meio que deu uma tipo, não, cara, não fala isso, por favor, porque não é exatamente isso que a gente vai ver. Mas é basicamente o que o Sérgio falou. Tudo que você vê é luz. E luz, ela viaja a uma determinada velocidade. Então, por exemplo, quando você vê o seu amiguinho, você tá vendo o seu amiguinho a uma quantidade de tempo atrás. Por quê? Porque, basicamente, o que você enxerga do seu amiguinho é a luz que foi refletida no corpo do seu amiguinho e adentrou o seu olho e o seu cérebro tá processando essa imagem. Então, teoricamente, quando você tá vendo esse seu amiguinho, na verdade você tá vendo uma versão do seu amiguinho de uma quantidade infinitesimalmente pequena de tempo atrás, o que é muito pouco. Porém, quando você começa a aumentar a distância, aumenta, essa distância vai ficando maior. Um exemplo, o Sol, que a gente viu o que tá acontecendo no Sol 8 minutos atrás. Então, provavelmente, se o Sol explodir, a gente vai morrer antes de ver. É mais ou menos esse nível, sabe? Enfim, e o que os telescópios conseguem ver? Por que a gente fala que olhar para o espaço é olhar para o passado? Basicamente, o que o telescópio capta é a luz que foi emitida daquele corpo há bilhões de anos atrás e que tá chegando só agora na gente. Porque ela teve que viajar por uma distância extremamente absurda no espaço e tá chegando aqui. Tem que lembrar, galera, que o espaço existente, ele é maior do que o tempo de vida do universo. Isso parece ser paradoxal na nossa cabeça, mas a gente tem que lembrar que também o espaço está em expansão para todos os lados ao mesmo tempo, né? Exato. E isso multiplica a distância, e isso causa o efeito Doppler, que é bem importante citar aqui. Tá, pegando isso que o Sérgio falou, o que acontece? Por que o James Webb é tão importante? Por que o James Webb é diferente do Hubble? Vamos falar de tudo isso aqui. O que acontece? Tudo que a gente vê, como eu comentei, com relação à luz é basicamente ondas eletromagnéticas, e ondas têm um comprimento. E o que acontece com o comprimento de onda? Nós, humanos, conseguimos ver até um determinado segmento de comprimento de onda que existe, que é o que a gente fala luz visível. Espectro visível pelo olho humano. Obrigado. Então, é isso que a gente consegue ver. Porém, existem animais que conseguem ver além desse espectro que a gente consegue ver. Existem animais que conseguem ver infravermelho, que estaria acima, que seriam ondas maiores do que o que a gente tem, e existem animais que conseguem ver um espectro menor, que é o que a gente conhece como ultravioleta. Quando a gente começa a diminuir, a gente vem para raio-x, raios gama. Quando a gente começa a aumentar, a gente vai para ondas de rádio. Enfim, é muito loucura, é muita coisa. E o que acontece quando o universo se expande? Imagina que você tem uma régua e você pega uma outra régua e coloca na frente. Agora você tem duas réguas. A primeira régua tinha 30 centímetros, a segunda tem 60. Não é assim que o universo se expande. Você não coloca uma coisa na frente da outra. O universo ele se expande mais ou menos como se fosse um elástico. Sabe aqueles elásticos que você coloca no braço? Quando você estica um elástico, ele não estica só nas pontas, ele estica tudo. Todo ponto do elástico tá esticando e aumentando. Então, o universo é a mesma coisa. Ele não tá aumentando apenas nas pontas. Nas bordas. Ele tá aumentando também em cada ponto específico do universo. Tipo, todo lugar do universo tá aumentando ao mesmo tempo. O que acontece? Com essa expansão do universo, você também tem uma expansão da luz, né? Então é como se, assim como as galáxias, os planetas, etc., tudo tá um se afastando do outro, o comprimento de onda começa a se afastar e ele fica mais longo. E quando ele vai ficando mais longo, ele vai caindo mais pro espectro infravermelho, certo? Que é o que o Sérgio comentou com relação ao efeito Doppler. Quanto mais longe está esse objeto, quanto mais distante ele vai afastando, mais difícil vai ficar de você captar isso com telescópios como o Hubble. Por quê? Porque o Hubble ele é um telescópio que consegue ver 3 tipos de luz. Né, 3 categorias. Eu vou colocar categorias, não é o termo técnico correto, mas vai ficar mais fácil de explicar. O Hubble, ele é feito para ver ultravioleta, luz visível e infravermelho. Porém, ele tem um enfoque principal em ultravioleta e luz visível. Já o James Webb, ele é focado principalmente, quase que totalmente na verdade, em infravermelho. Então ele consegue ver esses objetos que estão mais distantes, que os comprimentos de ondas estão mais expandidos. Então ele consegue ver mais a fundo do universo. E o que acontece? Isso tem uma outra implicação que é muito interessante. Vocês provavelmente já viram muitas imagens de nebulosas, que é uma coisa extremamente bonita de você ver. Nebulosas incríveis.
E nebulosa, a gente sabe, berçários de estrelas e etc. Procurem aí, Pilares da Criação. É muito bonito, muito cara. Muito bonito também. Mas o que acontece? Nebulosas são basicamente nuvens de gás e poeira. E, querendo ou não, isso, assim como, sei lá, gás e poeira. Gás nem tanto, porque aqui na Terra é muito difícil você ter gás visível. Mas poeira atrapalha a visão. E assim também acontece com telescópios do tipo como o Hubble. A poeira acaba atrapalhando a visão, acaba distorcendo, fica difícil de você conseguir realmente ver o que tá lá dentro, como é que você falou que o gás é invisível se o céu é azul de dia, pô? É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que acontece? Isso acaba atrapalhando a visualização, complicando a visualização e você não consegue estudar exatamente o que está acontecendo lá dentro. Não só isso, o que está acontecendo atrás disso. Você não consegue ver além. Então é como se em muitos pontos do universo criassem barreiras. E o que acontece com o telescópio infravermelho do tipo do James Webb? Ele consegue ver não só dentro dessas nebulosas, não só entender o que está acontecendo dentro delas, como as estrelas estão se formando dentro dessas nebulosas, como elas se formaram há bilhões de anos atrás, no início do universo, assim como ver além e ver mais fundo. O que é complicado de você comentar que o James Webb ele vai conseguir ver perto do resquício do Big Bang e tudo mais, é porque é o que o Sérgio falou, tudo é resquício do Big Bang, tudo é que partiu daquele ponto inicial. Porém, pegando uma analogia que é muito utilizada na série Cosmos, imagina que o ponto que a gente está no universo hoje em dia, num calendário, é o dia 31 de dezembro, às 11 horas e 59 minutos. O que o James Webb vai conseguir ver é aproximadamente, agora eu não me recordo e desculpa. A hora 1? Não, ele não vai ver a hora 1. Eu não lembro se ele consegue ver até o dia 6 de janeiro ou o dia 16 de janeiro. Eu lembro que é ou 6 ou 16. Do calendário cósmico, gente. Do calendário cósmico. E, cara, isso é extremamente assombroso. É que, basicamente, o James Webb vai conseguir ver aproximadamente 13,6 bilhões de anos atrás, e a gente estima aí que existam 14,2 bilhões de anos. Então, tipo, vai faltar aí 600 milhões de anos que o James Webb não vai conseguir cobrir, que seria essa parte mais resquicial do universo. Então, mais início, no caso, né? Parando rapidinho aqui sobre isso, eu não lembro se foi no News, né, que a gente, no News, não existe mais News, se foi numa live ou se foi num cast que a gente comentou sobre os tipos de estrelas. Eu acho que foi no cast que a gente falou sobre astrobiologia, não lembro bem. Mas enfim, o que acontece é que a gente tem estrelas de primeira geração, segunda geração, terceira geração, e cada geração das estrelas é determinada pelo elemento que compõe essas estrelas, né? E então, uma das coisas que o James Webb vai poder fazer é conseguir ver estrelas de primeira geração, né, a formação dessas estrelas, e com isso estudar a evolução cósmica, né, como que a evolução das estrelas, como estrelas surgem, evoluem, morrem e dão origem a novas estrelas e planetas. Então, esse conceito de você conseguir olhar para trás é muito importante para que a gente consiga entender a formação do universo como um todo e a evolução dele, né, fazer aí um relato histórico de como o universo surgiu, de como as galáxias, planetas e estrelas se desenvolveram. E isso é muito importante também para a gente entender os sistemas planetários e a origem da vida. Uma coisa bem legal de se pensar em relação ao infravermelho, voltando ali para os escudos solares, tá atrás da Terra, para não pegar sol direto e tudo mais, é porque o infravermelho, a gente vai dizer que ele é a frequência eletromagnética aí em que o calor, né, viaja. Tudo que tem temperatura emite infravermelho num grau ou outro, né? Então, eu estou irradiando infravermelho o tempo todo. Eu, você, todo mundo da Terra, todo objeto, tudo que existe que esteja 1 grau acima do zero absoluto, né? Já emite uma quantidade, mesmo que seja ínfima, de infravermelho. Então, essa importância dos escudos é a distância dele, né? Porque ele vai cair num ponto em que ele tem que ter o mínimo de influência de energia térmica também, e radiação, né, de infravermelho, para que ele consiga fazer as imagens distantes, né? Por isso que tem os escudos e tudo mais. Se eu não me engano, ele vai funcionar aí por volta, ele precisa funcionar por volta de menos 240 graus Celsius, que é basicamente 30 graus a mais do que o zero absoluto, que é uma temperatura teoricamente impossível de se chegar, que seria o ponto de energia zero. Isso não existe, mas o que acontece é que, estando frio
para burro, né, como ele tem que funcionar, ele vai ter essa sensibilidade de captar infravermelho. Uma das possibilidades que ele vai proporcionar, né, pela sua precisão e escala de precisão, que é menor do que uma célula humana, pra vocês terem noção, o negócio chega a 0,5 nanômetros, o que é menor do que uma célula, pra vocês terem noção, é muito pequeno, acho que é 10 vezes menor, chega a 10 vezes menor do que uma célula humana. Ele vai ter essa precisão tão absurda, vai possibilitar também observar exoplanetas e a irradiação infravermelha desses exoplanetas. E olha que legal, se um desses exoplanetas tiver vida inteligente com tecnologia elétrica, com eletricidade, quando você pega e vê a Terra de noite da estação espacial, a gente consegue ver os pontos de luminosidade de luz, né, que a gente forma. Luz também emite calor e radiação infravermelho. E uma civilização igual a nossa, que tenha energia elétrica, irradiaria infravermelho de montão do seu planeta e, querendo ou não, iria se sinalizar para o universo onde está. Não estou falando, obviamente, que a gente vai olhar para o céu e vai ver um monte de lanterna no espaço e falar que esse planeta existe vida inteligente, esse aqui também. Mas é uma possibilidade a mais de busca de vida no universo, né? Isso é bem legal de se falar. Ô Sérgio, e como que eu faço para diferenciar a irradiação do planeta que está sendo causada por luz artificial e natural? Estudando a composição química do planeta e da atmosfera com um instrumento chamado espectrômetro, que também está acoplado no nosso querido James Webb. E não só isso. Eles também vão utilizar uma técnica que é muito interessante, que é... Já viu aquela brincadeira que a galera fala, por que os caras não vão pro sol? Porque é muito quente. Ué, só ir à noite que ele tá desligado. É bem isso. É mais ou menos isso que eles vão fazer com relação aos planetas, para tentar identificar a luz artificial. Você mira pra estrela, você espera o planeta passar na frente da estrela, então você vai ter uma face do planeta que vai estar virada totalmente pra Terra, né, pro James Webb no caso, e não vai ter energia sendo emanada da estrela diretamente naquela face daquele planeta, e a partir daí você consegue analisar se, bom, tem alguma coisa sendo emanada de lá ou não. E não só isso, você também tem a distorção que vai ser causada pela gravidade desse planeta, da energia, da luz, né, da onda que vai estar sendo emanada da estrela. Você também consegue, a partir do espectrômetro, determinar a composição da atmosfera desse planeta com uma pressão muito alta e identificar se você tem, tipo, sei lá, onde CO2 lá, imagina. Você vai lá e fala, nossa senhora, esses caras tá passando por um aquecimento global igual nós, mano, nossa senhora. Uma característica importante pelo qual você falou, da gente saber diferenciar isso, é você olhar pra Vênus. Ele é um planeta quentíssimo, é o planeta mais quente do sistema solar, e ele emite radiação infravermelho a burro. Existem fotos do Hubble, depois vocês pesquisem aí, Vênus infravermelho e Vênus ultravioleta. Você vê a diferença de qualidade das imagens entre a infra e o V, né, ultravioleta, porque é tanto infra que ele suja a imagem, precisa de vários tratamentos para você conseguir ter uma imagem um pouco mais nítida por causa da quantidade de radiação que ele está irradiando. Só que se você observasse ele de muito longe, se você pegasse, vamos lá, eu estou em Alpha Centauri observando o nosso sistema solar, e tem um planeta que irradia muita energia. O meu foco de pesquisa seria ele, mas daí até eu entender que a atmosfera dele é um efeito estufa gigantesco, e eu olharia para os planetas em volta e finalmente veria um planeta com características passíveis de água líquida, então existe uma temperatura amena, só que ele emite radiação a mais do que ele deveria. E olha que legal, então é possível, se não for eventos geológicos como vulcões distribuídos no planeta todo que não causem o aquecimento excessivo, seria possível você falar assim, aquele planeta é passível de ter vida com tecnologia, né, que irradie calor, que é qualquer coisa elétrica, né, ou qualquer motor, qualquer coisa que gere trabalho gera calor, né. Fala trabalho, fala termo técnico assim, o pessoal acha que é trabalhar, né? Trabalho, gente, qualquer movimento, tá, gente? Qualquer energia. É mesmo? Uma coisa interessante sobre o James Webb e o Hubble, a gente falou que o James Webb não vai ser um substituto, mas sim um complemento ao Hubble, né? Vamos lá, vamos supor que o Hubble hoje, ele é um senhor de 80 anos, bem velhinho aí, que tá com catarata, mas ele usa um óculos e enxerga muito bem ainda. Vai enxergar bem por bastante tempo.
O James Webb, ele cara, tá na flor da imagem, cara. Ele tá com uma imagem Full HD, ele tem um espelho 2,5 vezes maior do que o do Hubble. E o que isso significa? O espelho é a área de reflexão, né, que ele vai refletir para outro espelho, que aí vai gerar a imagem, né? Esse espelho reflete. O Hubble funciona como? Ele é um espelhão que reflete com um espelho maior amplificador que reflete pro computador que vai captar esses dados e gerar a imagem. O James Webb, ele vai fazer isso com 18 espelhos focalizados e ajustados para mirar para um único espelho para depois gerar a imagem. E isso aumenta muito a área de captação de imagem. Quanto maior essa área, melhor. Tanto que quando a gente fala de radiotelescópios, algumas vezes aqui na Terra a gente usa diferentes radiotelescópios em diferentes pontos da Terra para aumentar a área, né, a distância que você consegue captar aquela imagem e gerar uma imagem de melhor qualidade. E quando a gente fala de imagem, a gente tem que falar que a gente falou que o James Webb não vai fazer imagens coloridas e bonitinhas igual o Hubble. E isso aqui vai ser um ponto crítico quando a gente fala de aceitação do público comum em relação a um instrumento tão caro e que recebeu tanta atenção da mídia como foi o James Webb, né? Porque aprimora as imagens dele, vai ser todas montadas em infravermelho. Então, o que as pessoas, né, os pesquisadores estão esperando do Hubble não são fotos bonitinhas. Eles estão esperando dados. Oi? Cara, você conseguiu falar James Webb, logo em seguida você falou o Hubble, velho. Falei, mas assim, então... Gente, se eu falei Hubble, contextualiza pro James Webb, porque eu tô trocando esses dois nomes o tempo todo. Mas o que acontece é que os pesquisadores não estão esperando o James Webb imagens bonitinhas. Eles estão esperando dados. Eles querem dados para serem estudados. E dados, na verdade, não necessariamente são imagens. Quando a gente fala de radiotelescópios, não é imagem visível, é ondas de rádio emitidas. É menor do que o infravermelho. Então, quando a gente tem uma imagem gerada por isso, são imagens geradas através de algoritmos que pegam esses dados e transformam em imagens. Então, o James Webb ele vai trabalhar no infravermelho, ele vai ter imagens bem preto e branco, para começar, e bem turvas e sujas, mas para algoritmos e computadores, isso vai ser Full HD total. E, obviamente, já existe tecnologia, algoritmos e inteligência artificial para compreender as diferenças de tonalidade e comprimento de onda e a frequência dessas ondas para conseguir atribuir cores próximas aí do que seria na realidade. E junto com dados do espectrofotômetro, né, do espectrômetro, eles conseguem ali falar assim, ali tem tal elemento, então é possível ser tal cor e fazer essa coloração digitalmente antes de entregar as imagens ao público. Mas é uma coisa interessante se falar é que o James Webb não vai ser fotos bonitinhas e coloridas e magníficas, como muitas vezes o Hubble traz pra gente, que quando ele traz essas imagens, são imagens que são geradas através de centenas e centenas de fotos tiradas em centenas de frequências diferentes para que vocês consigam sobrepor todas elas e formar uma imagem colorida bonitinha. Isso depois ainda com retoques digitais, né, para fazer correções. Cara, mas sabe, tudo isso que você falou, isso me faz pensar numa coisa. Eu acho que a gente vai precisar, daqui a uns tempos, quando as primeiras imagens do James Webb forem lançadas, que estão previstas aí para junho, julho desse ano, no caso, eles falaram que era next summer. Next summer, o summer em Estados Unidos. Nos Estados Unidos é em junho e julho, né? É mais ou menos nessa época. Então, acho que vão ter que lançar um James Webb episódio 2 falando um pouco melhor sobre as captações de imagens e instrumentação do telescópio. É isso mesmo que eu ouvi? A gente vai lançar um cast parte 2 sobre isso aí. E eu espero... vou deixar aqui, eu vou tentar trazer alguém com conhecimento aeroespacial bacana pra esse episódio. Vamos ver. Se vocês conhecerem algum grupo aí, a gente tem um Space, vai. Quem sabe alguém do Space também aí, né? Nossas queridas amigas da Loli e a Ana, ou quem sabe trazer alguém do Gedal aí. Mas enfim, vou deixar essa pauta em aberto. Daí quando a gente tiver a meta, a gente dobra a meta. E aí que a gente vai fazendo, né, cara? Mas sabe uma coisa que eu acho bem legal? Que eu vi um pessoal comentando e tal. O quê? Uma das coisas mais interessantes do James Webb, duas coisas extremamente interessantes do telescópio, é que o mais incrível que ele poderia nos entregar é não nos entregar nada. Cara, seria muito triste. Não seria triste, seria niilista demais, de compreensão. Sei lá, não sei, não consigo interpretar, bugou meu cérebro. É tanta... É frustração e aceitação ao mesmo tempo. É uma coisa que é interessante, porque
matéria escura, energia escura, quasares, cara, nada disso era esperado e a gente descobriu. Mas você imagina, você lança um telescópio desse com a capacidade que ele tem e com todo o aparato dele, a instrumentação que ele tem, e você não descobre nada novo. Você descobre que... exatamente. Você confirma o que você já sabe, por exemplo. Cara, isso é uma perspectiva que, mais ou menos que você falou, bem nihilista. Então, um dos objetivos do James Webb no estudo da evolução do universo é compreender a expansão cósmica, né? Junto com a energia escura, porque a energia escura, ela é hipotética para explicar a expansão do universo após o Big Bang, porque está se expandindo. E então estudar tudo isso vai possibilitar com que a gente tenha formular melhores hipóteses e teorias para compreender essa energia hipotética que é a energia escura. Assim como a matéria escura, que é outro bolsão gravitacional espalhado pelo universo aí que a gente não compreende, mas para que o universo funcione como a gente observa ele funcionando, novamente a matéria escura, que é uma matéria hipotética, assim como a energia escura, foram atribuídas. Eu digo hipotética porque ela não foi confirmada, não existe nenhum dado científico que vá falar assim, ó, essa daqui não é matéria bariônica, que é matéria comum, que é a tabela periódica que você conhece. Isso aqui é matéria escura ou matéria exótica. Não existe nenhuma amostra disso pra gente estudar e confirmar que existe. Por isso que é matéria hipotética, energia hipotética. Só que, ao mesmo tempo, todos os dados científicos que a gente tem até hoje corroboram com essa hipótese. Então não quer dizer que é uma hipótese, então não tem significância, não tem importância. Tem toda ela. Então ela é uma hipótese completamente fundamentada, o que não descredibiliza ela. Ô, palavrinha difícil, viu, bicho? E você sabe uma outra coisa que é extremamente interessante também, Sérgio, que eu vi o pessoal comentando com relação a ele, que é uma discussão meio que bem religiosa com relação a isso, não necessariamente levada a nenhuma religião em específico, mas com bem espiritualístico, assim, que seria, imagina você, com o lançamento de James Webb, você olhar para a criação, como se você criasse os robôs, olhasse eles pro microscópio e em um determinado momento eles começassem a olhar para você. Caralho!